O nosso convidado hoje é o Dr. Marcos Miele, da Maternidade de Campinas. Dr. Marcos, muito bom dia para o senhor. Bom dia, é um prazer estar aqui falando com vocês. Prazer falar com o senhor também, Dr. Marcos. Bom, Dr. Marcos, esse fim de semana, uma notícia triste acerca da morte a confirmação do diagnóstico da morte de uma grávida de 42 anos lá no Paraná, pela nova variante aí do coronavírus, a variante Delta. Eu imagino que ela não tenha tomado vacina. Fala como está essa questão das grávidas durante as vacinas e o que os médicos têm feito para convencê-las a vacina. É um momento diferente da nossa sociedade, né, que nós estamos passando, muitas informações novas, às vezes informações que a ciência não conseguiu confirmar absolutamente tudo que a sociedade necessita saber. Entretanto, algumas coisas são verdades. É uma doença grave, que tem consequências graves, que atinge um percentual da população, um percentual significativo da população. As medidas que nós temos hoje para tentar controlar a doença, que são o uso de máscara, o distanciamento social, a higienização das mãos, que são amplamente divulgados, são métodos que são relativamente eficazes, não têm uma eficácia tão boa, porém é o que nós temos para ser utilizado. A vacina, e que ainda, apesar de nós termos vários modelos de vacina, a vacina vamos dizer assim, a única terapêutica que ajuda na prevenção realmente da doença. Então, como aqui na Maternidade de Campinas, nós estamos aqui na linha de frente, nós vemos os casos graves, né, cuidando das doentes em estágio mais avançado da doença, e não deixa de ser desesperador tratar uma grávida e tem mais uma vida com ela em situações ruins. A gente entende, a maternidade entende que é muito importante a vacina, né? Independente do tipo da vacina, se a vacina da AstraZeneca, da Pfizer, Coronavac, a que tiver disponível, né? Porque hoje, na verdade, o que a gente vê na mídia é uma disputa grande entre essas vacinas, o que o governo oferece, mas a gente entende que a vacina boa é aquela que existe, né? Aquela que está disponibilizada. Essa é a opinião da instituição. Doutor Marcos, a gente tem aí, assim, a grávida geralmente ela é muito preocupada mesmo com o filho que está carregando, e a minha pergunta para o senhor é que se o senhor acha que a resistência ou medo, né, dessa grávida em tomar a vacina está ligada à questão ideológica, porque não acredita no efeito da vacina, ou o fato da AstraZeneca ter apresentado aquela questão da trombose, e isso fez com que elas ficassem receosas e por isso desacelerou, pelo menos elas têm resistido mais a se imunizarem. Eu entendo que o fato do Ministério da Saúde ter atrasado um pouco, que na verdade foi a nossa concepção foi um pouco mesmo, o tempo, de incluir a grávida nos grupos que vão ser beneficiados com as vacinas, esse Delta atrasou um pouco a busca de informações, porque como não estavam no grupo de risco, vamos colocar assim, elas acabavam não indo atrás de informação. A partir do momento que foi introduzida a grávida no grupo de risco, que isso não faz muito tempo, começou a busca de informações e teve esse desencontro realmente desse caso de trombose com a paciente que tomou a vacina da AstraZeneca. Então isso ajudou a confundir um pouco as grávidas de uma maneira global, porque foi um assunto amplamente divulgado. Eu não entendo como a ideologia aí em relação ao uso de vacina, isso não. Eu acredito que agora que está tendo mais informação, as grávidas estão indo atrás dessa informação,
e eu estou entendendo, nós estamos observando que os médicos estão colaborando na informação para elas, no sentido de irem tomar vacina. Eu acredito que nas próximas semanas, a tendência da adesão com a utilização da vacina que estiver disponível vai ser bem maior. Doutor Marcos, deixa eu só perguntar mais uma coisinha, eu já passo para você. O que mudou no cuidado com as grávidas, no sentido do pré-natal? O que a doença fez mudar na rotina dessa grávida, com a inclusão, né, do coronavírus na realidade delas? Por exemplo, eu me lembro que foi assim, uma questão que saiu foi que quem quisesse engravidar, que pudesse atrasar um pouquinho, esperar um pouco, né, que pudesse planejar para não ter o bebê nesse período de pandemia. Como que o senhor observou a realidade no tratamento, no pré-natal e no cuidado com essa grávida sob o efeito da pandemia? Mais uma vez a informação, né? Elas foram muito atrás da informação. Primeiro, pairou medo sobre todas as grávidas no começo do ano passado em relação ao novo vírus. E era uma doença, e é uma doença ainda, né, totalmente desconhecida, muito desconhecida. Nós estamos começando a descobrir como é que ela trabalha, como é que ela age, né? E realmente foi orientado a atrasar a gestação. Mas por causa aí do isolamento social, da questão do home office, da questão do afastamento do trabalho, uma boa parte delas ficaram trabalhando em casa, a questão de atrasar a gestação, na prática, foi muito, muito pobre, né? Os números de partos aqui na maternidade se mantiveram estáveis, né? Não teve uma redução no número de partos. Já estamos aí há mais de um ano de pandemia, né? E o número de partos realmente não diminuiu, não. Então, essa recomendação que foi feita no ano passado, na prática, não ocorreu. Doutor Marcos, por que a Covid é tão perigosa para grávidas? Porque a taxa de mortalidade de grávidas é muito maior do que em relação ao restante da população, né? Parece que é 11%, uma coisa assim. Desculpa, eu não entendi a pergunta. Por que a Covid é tão mais séria, é tão mais letal para as grávidas? Bom, a grávida, em especial, ela naturalmente se protege mais, né? Ela tem uma tendência a se proteger e, com isso, vamos dizer assim, o índice de grávidas com a doença é um pouco menor em relação à população em geral. Porém, como ela caminha com ela um outro ser, o seu sistema imunológico, ele é um pouco mais debilitado, né? Porque ela tem que dividir o sistema imunológico dela com outro serzinho. Então, com isso, ela fica mais vulnerável à doença. Essa questão dos mecanismos de transformação durante a gestação faz com que ela aumente um pouco a chance de ter trombose, tá? Pouca coisa. Mas o coronavírus, hoje é sabido que nas formas mais graves, ela tem um componente trombótico muito importante. Então, isso complica bastante a questão clínica para a grávida. Agora, doutor, quando uma pessoa ela está grávida, ela é diagnosticada com Covid, quem tem mais risco, a grávida ou o bebê? Sem sombra de dúvida nenhuma que é a grávida, né? Porque para o bebê acaba passando mais a questão dos anticorpos, né? Então, ela acaba desenvolvendo anticorpo durante a doença, né? Ou quando tem um contato com o coronavírus, e acaba passando isso para o bebê. Então, ela acaba tendo mais complicações. O problema é que quando o quadro evolui para as formas graves, que graças a Deus isso é mais raro, mais difícil, mas
quando acaba evoluindo para a forma grave, com comprometimento respiratório significativo, ela necessita de terapêutica a nível de terapia intensiva, né? Vai precisar ser ventilada, vai precisar ser entubada, com suporte de oxigênio mais forte, o bebê fica muito comprometido. Então, nas grávidas, com a forma mais grave da doença, o problema é a prematuridade, né? Então, acaba fazendo parto antes da hora para salvar esse recém-nascido, salvar esse feto, né? E ele, obviamente, acaba indo para uma unidade de terapia intensiva, mas não por causa do Covid, e sim por causa da prematuridade. Esses recém-nascidos que são provenientes de mães com a forma grave da doença, eles ficam em isolamento também, até comprovadamente saber que não tem a doença, isso demora um tempo, então eles ficam em isolamento, mas na prática nós estamos vendo que depois de um período de observação, a maior parte deles não tem a doença, tá? E eles acabam evoluindo bem, porém, com o problema da prematuridade que precisa ser tratado de forma adequada. Tá ok, bom, eu quero agradecer muito ao Dr. Marcos Miele, presidente da Maternidade Campinas, por ter falado conosco, e o recado é, se vacinem, né, Dr. Miele, é isso. Vacina boa é aquela vacina que está disponível para a grávida. Joia. Mas olha, a maioria das cidades, tipo Campinas, tem reservado Pfizer para as grávidas. Quer dizer, se elas quiserem, elas vão encontrar as melhores vacinas, assim, em termos que estão sendo dedicadas a elas exclusivamente. Gente, muito obrigada. Tenham um bom dia, uma boa semana, doutor Miele. Eu gostaria de comentar mais um assunto. Claro. Desculpa esse tempinho a mais, mas eu queria colocar aqui a Devisa, a Vigilância Sanitária em Campinas está fazendo um trabalho muito bom em relação à distribuição dessas vacinas para as grávidas, e a gente observa, pelos números que eles deram para a gente, inclusive no último fórum que teve na Sociedade de Medicina, mais de 1/3 da população de grávida de Campinas já tomou a primeira dose, né? E está programando para tomar a segunda. Tá? Isso é um número significativo, e eu espero que essa campanha que todos nós estamos fazendo, principalmente vocês divulgando esse material importante, a adesão aumente mais ainda, e esse número de grávidas aumente, esse número de grávidas vacinadas aumente, e, obviamente, com isso, nós vamos promover muito mais a saúde para elas, viu? E o seu recém-nascido. Obrigado.